Eu sou o Wilson Júnior, esse é o canal Por Minha Conta e Risco, e hoje eu quero fazer justiça a um site católico que me ajudou muito em questões de história. Não é em tudo que ele tem no site, né? Qual é o site católico perfeito, né? Se você reparar bem, todos eles vão ter algum defeito, vão ter alguma crítica, e é assim mesmo, né? Vamos aprendendo juntos. Mas em relação à história, esse site foi importantíssimo e eu quero deixar o meu registro, a minha gratidão ao que eu aprendi, né, pessoalmente com o fundador, né, o Orlando Fedeli, da Associação Cultural Monfort de São Paulo. Estive presencialmente com ele umas duas ou três vezes, não lembro. Uma delas foi inesquecível, lá no Hotel Glória, no Rio, onde ele me deu uma aula de catequese, só nós dois ali, e foi sensacional. Tinha um intelecto muito admirável, o professor Orlando. No site da Monfort, né, quando eu cheguei no site da Monfort a primeira vez, eu lembro que eu tinha dúvidas, assim, eu estava no início de caminhada ainda, tinha poucos anos de ter voltado à Igreja Católica, né, então pegava questões tipo assim, olha, a igreja a igreja ensinava que os negros não tinham alma, por exemplo, e eu ficava, caramba, mas a Igreja Católica fez isso? E aí ia pesquisar e tudo mais, caía no site da Monfort, que eu descobri que esse professor Orlando era doutor em História, né, mestrado, doutorado em História, católico e tudo mais, então, e ele foi tirando dúvidas uma por uma, e é claro que isso não é verdade, a Igreja Católica nunca ensinou que o negro não tinha alma, ou quando vinha questões assim, nossa, mas a Inquisição matou 100 milhões de pessoas na Idade Média, isso é obviamente mentira, é obviamente falso. Então, todas essas questões históricas de Inquisição, de cruzadas, né, de escravidão, tudo isso, ou questões até históricas bíblicas também, tipo assim, tem historiador que diz que Abraão não existiu, por exemplo, ou que na Bíblia está lá que o Golias foi morto por Davi, mas também foi morto por outra pessoa. Tudo isso, o professor Orlando toda a equipe da Associação Cultural Monfort, né, destrinchava isso aí, me ajudaram muito nessas questões, me fez gostar de história, uma matéria que eu não era das minhas preferidas na época da escola, né, da época do ginásio, do ensino médio, estava longe de ser das minhas preferidas, mas por essas questões da igreja passou a ser uma das minhas preferidas, sim. E eu cheguei a escrever para o site Monfort, né, 4 cartas, fora as que eu tratei por e-mail, diretamente com o professor Orlando, né, algumas ele me chamou a atenção. Na época eu era muito envolvido com a renovação carismática e a Monfort não tem bons olhos com a renovação carismática. Aliás, não tem bons olhos com nada, né? Mas, enfim, tem muita coisa boa lá. Mas eles têm essa parte deles que é bem tradicionalista, né? Não aceitavam o Concílio Vaticano II, né? Enfim, tinham as críticas dele contundentes contra os papas, mas embora os aceitem como papas legítimos até hoje. Mas, enfim, o que eu quero deixar como gratidão é porque nesse campo de história eu não vi site igual o da Associação Cultural Monfort. Então, tipo, se você quiser dar uma pesquisada lá, ver as cartas que eu escrevi, né, em duas o professor Orlando até elogiou o que eu escrevi, em uma ele só respondeu uma dúvida que eu tinha, e no outro a gente teve um embate lá, porque na época eu era bem da renovação carismática, então a gente teve se você procurar lá, Dons Carismáticos e a Missa, de Wilson Júnior, sou eu. Pode botar lá a resposta que ele deu e a questão que eu coloquei. E aquilo ali foi só no site, porque no e-mail a gente teve muitas cartas, muitos e-mails trocados a respeito disso. E ele me chamava de teimoso, ele me chamava de, sei lá, de outras coisas mais depreciativas, mas que eu levava em conta a idade dele e tal, e como reprimenda, não tinha problema. Lembro de uma carta também que eu escrevi para ele, depois dele ter puxado minha orelha, me chamado a atenção pra caramba no e-mail. Eu mandei uma carta para ele elogiando um artigo que ele escreveu que se chamava-se Faltam Padres. E super, assim, putz, eu fiquei muito, assim, feliz com esse artigo. Nossa, ele escreveu muito bem, destrinchou uma situação lá. Se você pesquisar, acho que é esse título mesmo, a carta, o artigo dele, perdão, Faltam Padres. Interessantíssima a visão dele. Outra coisa que... não, para terminar. Aí ele foi e disse, pô, é incrível como depois de toda a reprimenda que eu te dei, você ainda me escreve mostrando um artigo e tudo mais, e super entusiasmado. Isso mostra que você não ficou ofendido com o que eu lhe falei, mas, enfim,
Eu espero que, antes de ter morrido, ele tenha me tido como um aluno dele, assim, mesmo à distância. E ele foi muito importante, sim, com todos os seus defeitos e tudo mais, com os defeitos que o site Monfort tem, com os exageros que ele tem, e eu concordo, tem mesmo. Mas nesse campo de história, eu reafirmo, não vi site igual ao da Associação Cultural Monfort. Posso deixar indicações para você procurar lá. Teve um confronto do professor Orlando com o pessoal da Igreja Batista da Lagoinha sobre Nossa Senhora, que é primoroso, cara. E o professor Orlando, ele era ácido, ele era muitas vezes irônico. Isso dá um tom até de humor nas cartas, embora ele fosse muito agressivo também, mas é muito interessante. Outra carta que também está no quadro de honra do site. Foi quando um professor, um doutor, um teólogo, escreveu para ele, doutor Antônio Mesquita Galvão, né? E o professor Orlando destruiu esse cara. A questão deles era sobre poligenismo ou monogenismo, né? Que é basicamente se o homem veio de Adão e Eva ou se foram vários troncos, né? Não, várias comunidades que surgiram ao mesmo tempo, enfim. É mais ou menos essa discussão, poligenismo e monogenismo. E o professor Orlando destrincha isso de uma maneira genial. Então, fica a minha indicação, né, desse site, para quem quer se aprofundar em história. É lógico que tem vários sites católicos excelentes, né, do professor Paulo Ricardo, padre Paulo Ricardo, perdão, né, que na época que eu comecei a acessar Monfort nem tinha site do padre Paulo Ricardo, mas eu frequentava muito o canal também, canal não, que não era no YouTube, frequentava muito o site do Veritatis Splendor, do professor Alessandro Lima, também muito bom, né? Frequentava, deixa eu ver outros que eu me lembro de cabeça, Canção Nova, eu via as coisas mais da Renovação Carismática, Comunidade Shalom, Canção Nova, né? Então fui descobrindo que há vida fora da Renovação Carismática, e muita vida, né? E há muito catolicismo fora da Renovação Carismática. A Renovação Carismática é apenas um movimento da igreja, mas que a riqueza na tradição da igreja é absurda. Então, graças a Deus, fui conhecendo outras coisas também, o magistério da igreja, os documentos dos papas, enfim. No caso de história, reafirmo, não houve site igual ao da Associação Cultural Monfort, e fica a minha gratidão por eles nesse ponto, e ao professor Orlando Fedeli, que muito me ajudou, né? Eu cheguei a entregar para ele um livro, que eu tinha certeza que ele não teria como refutar, um livro da Renovação Carismática, o livro Jesus Está Vivo, do padre Emiliano Tardif, que eu considero um dos melhores livros que eu já li, e assim, absurdo, já tentei até pesquisar na internet para ver se não é mentira o que está ali, de tão incrível o que está nos relatos do padre Emiliano Tardif. Né? E entreguei esse livro de presente para o professor Orlando, pena que ele não me devolveu. Ele foi para São Paulo e faleceu antes de ter a oportunidade de voltar ao Rio e me devolver o livro, enfim. Também não chegou a fazer análise desse livro, o que eu fiquei aguardando. Eu queria ver o que ele ia botar de defeito nesse livro. E com certeza ele ia achar algum defeito, ele era terrível. Ele não se dava com Orlando Fedeli, ele não se dava com... Que maluquice, Orlando Fedeli é ele, né? Ele não se dava com Olavo de Carvalho, melhor dizendo. Ele não tinha as restrições deles a Dom Lourenço Fleshman, né, do site Permanência, que também é tradicionalista. Né? Enfim, ele tinha divergências com todo mundo. Mas, assim, era um homem que eu conheci pessoalmente, algumas tive com ele pessoalmente, e eu vi que era um cara muito apaixonado pela igreja, por toda a história da igreja, pela tradição da igreja, pelo sagrado que a igreja nos traz. Então, tenho meu respeito, com certeza, ao professor Orlando Fedeli, Associação Cultural Monfort. E um último ponto para fazer justiça também ao Orlando Fedeli e à Associação Cultural Monfort. Eu conheci a missa tridentina através deles. Né? Eu nem sabia que tinha outro tipo de missa, até eu acessar o site da Monfort. Então veja o meu grau de ignorância, mesmo como católico, mesmo de movimento da igreja, mesmo pregador na Renovação Carismática, mas eu sequer tinha conhecimento que tinham outros ritos da missa. Para mim, a missa tinha sido sempre daquele mesmo jeito que eu já conhecia. Então fica a minha gratidão também, porque foi ali, no site da Monfort, que eu conheci a missa tridentina. Não foi na Monfort que eu participei da missa tridentina pela primeira vez. Aí eu consegui ver onde tinha no Rio de Janeiro e
descobri que tinha uma capelinha, a São Miguel, que não era propriamente filiada à Arquidiocese do Rio, mas era católica, né, presidida por Dom Lourenço Fleshman, um padre tradicionalista, ligado à Fraternidade de São Pio X. Eu não sei até que grau ele era ligado, mas tinha suas relações com eles. Então, e foi lá que eu conheci a missa tridentina, numa época que ela era clandestina no Rio de Janeiro. Mas essa é uma outra história, né? Hoje eu me atenho ao que o site da Associação Cultural Montfort teve de bom, e eu reconheço na minha caminhada cristã até os dias de hoje. Também qualquer palestra do professor Orlando que você pegar lá no site da Montfort vale a pena. Ele tinha um dom de ensinar, uma coisa impressionante. Pega, por exemplo, quando ele fala das 5 vias de São Tomás de Aquino para ensinar que Deus existe. As 5 provas, entre aspas, da existência de Deus. É sensacional a explicação dele. Vai lá que você vai aprender muito nesse site. Agora, com aquelas ressalvas. É um site tradicionalista, é um site que não reconhece o Concílio Vaticano II, acha que todo ele deve ser rejeitado, enfim, tem os seus, vamos dizer, as suas características próprias. Mas em matéria de história, vai sem medo que você vai aprender muito lá, como eu aprendi e continuo aprendendo. Hoje eu acesso bem pouco o site, para ser sincero. Depois que o professor Orlando Fedeli faleceu, eu acessei bem pouco o site da Montfort, mas está tudo registrado lá, nossas conversas e tudo mais. Então vale muito a pena conhecer a parte de história da igreja pela Associação Cultural Montfort. Fica a minha indicação para o vídeo de hoje.